Hoje eu tô aqui meio mortícia, porque é Halloween, então temático, né? E não se preocupem, porque eu gravei esta maquiagem. Aproveitei, né, que tá nesse clima meio vilão, assim, pra falar de traumas de infância. Que é uma coisa que tem bastante na minha, apesar de eu não ser uma pessoa deprimida, assim, por causa dos meus traumas, tem umas coisas bem engraçadas, eu espero que vocês achem graça, que aconteceram comigo. Então, vamos lá começar a falar dessas coisas. Um dos meus primeiros traumas, uma vez que meu pai saiu para comprar tomate. E tinha uma vendinha bem perto de casa. E ele desceu para comprar os tomates, eu devia ter uns 4 anos. Sim, ele me deixou sozinho em casa. Era muito rápido, mas eu tinha 4 anos, ou 5. Ou 6. Não sei, eu tinha poucos anos, eu não me lembro direito da história. Mas ele desceu para comprar os benditos tomates e ele falou que ele já ia voltar, que ia ficar tudo bem. Eu ia ficar esperando ele na cama, deitadinha, vendo desenho, como eu gostava de fazer todas as manhãs. Falei que tudo bem e ele saiu, mas assim que ele saiu, eu comecei a ficar desesperada. Eu comecei a berrar na janela, a vizinha ouviu, ela falou para eu ir para a porta. Eu fiquei lá, ela ficou do lado de fora e eu do lado de dentro. E ela esperando comigo, meu pai voltar com os 4 tomatinhos que ele foi comprar, os malditos tomates. Quando meu pai chegou, ele morreu de vergonha. Lógico, né? Ele fez besteira de deixar uma criança sozinha, mesmo que fosse pouco tempo. E ele morreu de vergonha de alguém ter descoberto isso. O fato é que, por causa dos tomates, eu tive um trauma de infância de ficar sozinha e ele perdurou um pouquinho mais do que deveria. Um outro trauma de infância é que eu nunca tive um cachorro, muito menos um gato. Quando eu era pequena eu nem gostava de gato, porque minha mãe não gosta muito de gato. Hoje eu amo gatos. Mas eu nunca tive um cachorro, porque a gente morava em apartamento e minha mãe dizia que não dava pra ter cachorro em apartamento e tal. Eu até concordo em partes, mas né, eu acho que era uma desculpa. E eu tive uma tartaruga, um cágado. Sei lá quais são as divisões. Eu sei que a gente chamava ele de cágado. Isso eu tive na minha casa, ele era bem pequenininho assim. Mas um dia a gente levou o cágado para casa da minha avó. E tinha um quintal lá, uma coisa grande. A gente largou o cágado lá, não sei porquê. E o cágado sumiu. Ninguém roubou o cágado. O cágado saiu, andou, se escondeu, não sei se enfiou no mato. E enfim, o cágado correu de mim. Então eu tive o meu único pet, fora peixe, que não conta, né? O único bichinho que eu tive correu de mim. Isso foi um trauma muito grande. Eu nunca tive um bichinho, quando eu tenho um bicho, ele corre, ele vai embora. Tipo, tem alguma coisa errada. Outro trauma. Coitado do meu pai, eu tô contando todas as coisas dele, mas esse é um outro trauma que eu tive com meu pai. Ele foi me ensinar a andar de bicicleta. E ele teve a brilhante ideia de me ensinar a andar de bicicleta sem uma das rodinhas. Ou era a rodinha não estava encostando no chão direito, sei lá, ele não ajeitou alguma coisa que a bicicleta não ficava totalmente em pé quando eu ficava nela. E quando eu tentava andar, menos ainda. E ele me levou para um espaço, um campinho aberto que tinha lá perto da casa da minha avó para andar de bicicleta. A primeira vez que eu desequilibrei, caí e machuquei um pouquinho o joelho, bem pouco. Eu fiquei morrendo de vergonha e meu pai ficou rindo. Quanto mais ele ria, mais eu chorava e mais eu tinha vergonha. Ele não parava de rir na minha cara. E simplesmente ele falava, não, vamos voltar e tal. Mas ele falava isso e rindo. Porque ele achava graça do fato de eu estar chorando mais porque ele estava rindo. E ele não conseguia parar de rir de mim. Aí ele se controlava e tentava falar pra gente ir. Mas ele não me convenceu. Eu não voltei. Eu não aprendi a andar de bicicleta. O fato é que até hoje eu não sei andar de bicicleta. Mas na verdade eu não faço questão de andar de bicicleta, tá? Caraca, eu acho que eu vou mudar o nome deste vídeo para traumas do meu pai. Coitado do meu pai, eu tô com tanta saudade dele, mas será que ele vai ver isso falando essas coisas? Eu tenho um trauma de infância com o futebol. E quem me conhece sabe que eu não posso ver uma tela verde passando futebol, eu não posso ouvir Galvão Bueno narrando uma coisa, eu não posso ouvir nem outras pessoas, que é pior ainda do que Galvão Bueno, porque Galvão Bueno pelo menos é sempre na Copa. O meu pai, ele era jogador de futebol e ele sempre foi apaixonado por futebol. E ele assistia todos os jogos de futebol que passavam e depois ele assistia todos os gols dos jogos que ele já tinha assistido. E ele assistia esses gols na Globo, no SBT, na Band, em todos os jornais que passassem os gols, ele ia assistir. Assim, eu hoje sou uma pessoa que não gosta de futebol, uma pessoa que não assistiu a última Copa e uma pessoa que não poderia se importar menos com qual time você torce e com quem ganhou o último campeonato, que eu nem sei quais são e não faço questão nenhuma de saber. Peraí. Para todos esses traumas de infância, porque tem uma coisa muito importante que você precisa fazer agora. Curte esse vídeo.
Curtiu? Ó, senão a Mortícia vai te pegar, hein? Outra coisa que acontecia quando eu era criança, um trauma que eu tenho, é que eu não sabia pedir as coisas. Então, assim, eu queria um brinquedo X. Eu sempre quis aquele óculos do Chaves, mas eu não sabia pedir. Mostrava pra minha mãe e falava, olha que legal. E ela odiava Chaves, ela falava, ai, que bobo, ai, que não sei o que lá. E, tipo, eu não falava, ai, mas eu queria um óculos desse, ou mamãe, compra pra mim um óculos do Chaves. Eu não sabia chegar pra ela e falar isso. Eu não sei se a minha mãe notou essa minha incapacidade de pedir diretamente uma coisa que eu queria. Ela começou a me incentivar a fazer umas listinhas de presentes que eu queria ganhar. Aí ferrou. Aí no Natal tinha listinha, no Dia das Crianças, toda data comemorativa tava lá uma listinha. E eu fazia uma listinha e botava as prioridades, assim, as coisas que eu queria muito. E tinha duas coisas que eu sempre pedia. Que eu queria ir pra Disney, apesar... Eu não sabia que eu não ia, mas todo ano eu colocava na lista que eu queria ir pra Disney. Minha mãe já lia rindo, né? Porque ela sabia que eu não ia. Bom, e a segunda coisa era uma casa da Barbie, que eu também sabia que eu não ia ganhar, mas eu continuava colocando. E eu sabia, não era que a minha mãe queria me traumatizar e falou, você não vai ganhar, não. É que ela conversou comigo e realmente eu também tinha concordado, mas mesmo assim eu queria. Eu também tinha concordado que a casa da Barbie era muito cara. Na época eram uns R$ 500, que era muito dinheiro. E não cabia todas as coisas da Barbie dentro da casa da Barbie. Não cabia. Se você colocasse a geladeira da Barbie, a sala de jantar da Barbie, a banheira da Barbie, o chuveiro da Barbie, a sala de estar da Barbie dentro daquela casa, não cabia. E eu sei porque ela me deu várias dessas coisas. E eu tinha uma casa da Barbie fora da casa. Talvez por isso eu tenha feito design de interiores e não arquitetura. Olha só, acabei de pensar nisso. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, a gente recebeu lá em casa a visita de uns amigos da minha mãe. E eles tinham um filhinho, da mesma idade mais ou menos que eu, o Bruno. Eu tinha um bonequinho do Batman, ele era pequenininho. Eu gostava muito do meu bonequinho. E um dia a gente levou pra praia com esses amigos da minha mãe e com o filho deles, o Bruno. E o bonequinho do Batman do Bruno sumiu. O meu não, até porque minha mãe não deixava perder nada. Se eu perdesse, ó. E a minha mãe, muito assim, né, amiga, compreensiva e tal. O Bruno acabou de chorar porque perdeu o tal do boneco dele. Ela foi e ofereceu o meu Batman. E isso me marcou para sempre. Eu tive que dar o meu Batman, porque foi um momento, sabe aquele momento que você sabe que você está virando adulto? Ali que eu vi que a gente precisava ser maior do que essas coisas, mas mesmo assim isso ia te corroer por dentro, porque eu nunca esqueci que eu perdi o meu Batman porque outra pessoa perdeu o seu Batman. Então, o mundo não é justo. Foi naquele momento que eu percebi. E o meu último trauma de infância, desse vídeo, não da minha infância, obviamente, é que eu sempre quis ir numa festa de Halloween. Eu não entendia quando eu era criança por que aqui não tinha. Eu queria muito e eu queria pedir doces e tal. Não sei se em outros estados tinha, mas lá na Bahia não tinha isso. Tinha assim, em cursinho de inglês, que eu nunca fiz, e tinha também nas escolas, né, que eram bilíngues e tal. Nas escolas normais não tinha nada de Halloween, a pessoa mencionava alguma coisa, mas não tinha festinha, você não se fantasiava e tal. Mas eu gostava, eu não entendia, naquela época eu já era gótica suave e eu não sabia. Mas eu gostava dessa coisa de monstro, de bicho, de terror, entendeu? Eu não gostava de ver filme, até hoje eu não gosto. Mas eu gostava da estética. E eu queria viver a festa. Aí eu sei que a gente deveria era fazer coisas do folclore brasileiro. Sim, eu não tô desvalorizando o folclore brasileiro, não. Eu só tô falando de uma festa que eu acho maneira. E eu acho desde que eu era criança. E eu queria muito ter feito isso. E vocês, gente, tem algum trauma de infância? Alguém mais queria ir no Halloween e não foi? Me conta aí. E aí, tá achando estranho um macaco assim cantando a Macarena? Estranho seria se você não tivesse se inscrito nesse canal, hein? E não me seguisse nas redes sociais e não tivesse dado um joinha nesse vídeo ainda. Fica a dica.